pessoal, tudo bem? Trouxe uma temática diferente para o vídeo de hoje, algo que eu venho pensando nos últimos dias, a respeito de um hobby, na verdade, que eu desenvolvi há um tempo. E aí eu, fazendo as coisas aqui de casa, comecei a pensar o quanto esse hobby me ajudou no meu desenvolvimento pessoal e principalmente no meu equilíbrio emocional. E é algo que, quando eu compartilho com as pessoas, eles falam assim: nossa, mas talvez é algo que, se eu fosse olhar pra você, eu ia dizer: nossa, não tem nada a ver com você, né? E realmente, eu vou contar pra vocês, pra contextualizar. Basicamente, o tema do vídeo é como as trilhas contribuíram para o meu desenvolvimento pessoal. Trilhas, né? As trilhas que eu quero dizer é realmente a trilha no meio do mato. Então, contextualizando aqui para vocês, eu me criei, né, num ambiente urbano. Apesar disso, o local onde é feita a minha casa, a casa dos meus pais, né, a casa que eu cresci minha vida inteira, ela é uma mistura de ambiente urbano com rural. Então, ele é um bairro que tem muito pasto, que tem muito bicho, o pessoal cria galinha, cria passarinho. E eu sempre vivi muito perto dessa realidade do mato. Apesar disso, não é um sítio propriamente dito, mas a gente costuma dizer que é uma área que não é tão urbana quanto o resto da cidade. Eu me criei em Joinville, mas hoje estou me mudando para uma cidade próxima a Joinville, que é uma parte aqui do litoral de Santa Catarina. E é uma cidade pequena, né? Essa cidade que eu tô me mudando em breve. E aí, na minha vida inteira, eu não tive contato com trilha, com camping, com nada desse tipo. Em 2023 para 2024, eu tive a minha primeira experiência aí com acampamento. E naquela época eu fui morar sozinha e eu tava numa fase, assim, bem frenética de trabalho, assim, realmente bem workaholic, sabe? Bem focada mesmo. Eu queria desenvolver no meu lado profissional, eu queria trabalhar muito, batalhar muito para conquistar muita coisa. E eu tava sozinha, morando com a minha cachorrinha no apartamento, e eu me vi, assim, num contexto de, cara, eu tô muito focada nisso aqui, tá dando resultado, tô vendo retorno, mas eu tenho que relaxar. E eu tava realmente, assim, como é que eu posso dizer, vivendo algumas experiências novas nessa época. Então eu comecei a fazer corrida nessa época, eu comecei a treinar musculação bem mais certinho, né? Fazer musculação assim de uma forma mais focada, porque desde 2019 eu já treinava, mas aquele treino assim, sabe? Tipo, vou quando dá, meio que sem muito foco. E aí eu fui convidada por uma amiga que trabalhava comigo para fazer um acampamento com um grupo de amigos dela. E isso foi durando, esses convites foram durando aí semanas, depois meses. E aí, em junho de 2024, deu certo de eu fazer um acampamento com esse grupo. E eu digo que aquilo ali foi uma baita de uma virada de chave para mim, porque quando a gente começa a fazer o planejamento de um acampamento, a gente tem que pensar que está indo para um ambiente limitado, com recursos limitados. Então, por mais que seja um camping que tenha, por exemplo, uma estrutura de banheiro e de cozinha, que é geralmente isso assim que geralmente os campings têm, é uma estrutura mais raiz. Então, assim, você vai estar longe da cidade, você vai estar longe de uma farmácia, vai estar longe do mercado, então tudo você tem que pensar antes de ir. Além disso, não é só alimentação, medicação e roupa que você pode levar para um acampamento, que você tem que levar para o acampamento. Você tem que pensar que tem que ter um lugar para você dormir, então você tem que ter barraca, tem que ter saco de dormir, tem que ter uma série de equipamentos. Você tem que pensar que vai fazer frio. Naquele final de semana que eu fui, era um final de semana que depois, inclusive, a gente ficou sabendo que foi o final de semana mais frio do ano. Era um ambiente de serra, então propício a ter geada, por exemplo. Então, enfim, você tem que pensar em todos os cenários que possam dar certo, mas também para aquilo que pode dar errado. Geralmente, quando você acampa num grupo de amigos, assim, a maioria tá bem preparado. Mas sempre tem aquele um ou outro que, poxa, tô indo a primeira vez, não tenho tanto equipamento, não conheço tanto como funciona, e eu era essa pessoa.
Então, eu contei aí com a ajuda de algumas pessoas próximas, né? Tive barraca emprestada, tive saco de dormir emprestado, tive casaco impermeável emprestado. E tudo isso me fez perceber o quanto existia uma fraternidade ali envolvida, né? Nessa galera que faz trilha. E eu comecei a, sabe, tipo, parecia que meu coração começou a pulsar de um jeito diferente quando eu vivi aquela experiência. Além disso, você vai dormir, acorda, faz as suas necessidades, né? Seja banheiro, alimentação, tudo que você tem fisiológico ali, você faz em um ambiente de mato, né? De natureza. Então, não tem sinal de celular, por vezes, não tem nem energia, né? Dependendo do camping que você vai, nesse que eu fui realmente tinha, mas pouco importava ter energia se no fim do dia não tinha sinal celular. Então eu estava realmente retirada do meu mundo normal e vivendo imersa naquela situação e vivendo realmente cada segundo ali muito conectada com tudo que eu estava passando. E aí, quando eu comecei a refletir sobre isso essa semana, eu fiquei pensando, poxa, a maioria das pessoas tem uma visão de vida bastante diferente da minha hoje, porque nunca viveu essa experiência do acampamento. Essa experiência de você começar algo novo, num ambiente que você não está acostumada, com pessoas completamente diferentes, num estilo de vida que geralmente a gente, por mais simples que seja, mas você tem uma cama para dormir, você tem um chuveiro para tomar banho, um chuveiro quente, você tem louça à disposição, né? Então a gente começa a enxergar a vida de uma forma diferente, começa a perceber que o simples do dia a dia que a gente não nota mais é algo que faz muita falta quando você não tem. Então, aquilo ali me trouxe muitos insights, assim. Eu lembro que eu voltei aquele final de semana, sabe, carregada de coisas muito boas. E eu não consegui enxergar como negativo nenhum perrengue que eu passei. Então, por exemplo, assim, ó, banheiro. Tinha um único banheiro para, sei lá, 30 pessoas. E eu ficava pensando, poxa, eu acho que eu tenho que ver isso como algo de muito valor. Porque na minha casa eu tenho um banheiro para 3, 4 pessoas e por vezes eu reclamo que tem um banheiro que tem que limpar, tem que dividir banheiro com fulano, com ciclano. E aí eu fico pensando, poxa, eu tô num ambiente que eu tenho 30 pessoas para dividir. Se o banheiro tá limpo ou se tá sujo, o próximo provavelmente vai ter que usar igual, sabe? Então, sabe quando você começa a perceber essas coisas e se dá conta de que o simples vale muito, que você não tá mais enxergando isso e que as coisas que às vezes são muito pequenas no dia a dia, a gente passa despercebido sem realmente ter aquele olhar de gratidão, de perceber o quanto aquilo é necessário todos os dias da tua vida e você só se depara com como ele é necessário quando você não tem. E aí, enfim, aquilo ali trouxe para mim, né, aquele final de semana ali que startou esse novo hobby para mim, porque já adianto para vocês que depois daquele final de semana eu não larguei mais e inclusive fui criando níveis de dificuldade diferente, mas eu posso trazer isso num próximo vídeo aqui, contar para vocês como é que foi essa experiência posterior, né, esse primeiro camping. Mas ali eu conheci uma versão de mim completamente diferente do que eu tinha conhecido nos meus 26, 27 anos, sabe? E aí, enfim, aquilo ali começou uma jornada, assim, de vários destraves e viradas de chave na minha vida, que hoje eu fico pensando, que bom que eu dei aquele sim naquele final de semana, que bom que eu me permiti viver aquela nova experiência, e o quanto aquilo fez eu crescer como ser humano, como mulher, né, como profissional, inclusive. E, enfim, então eu realmente pensei muito sobre esse vídeo. Eu sei que, em partes, não tem tanta ligação com a temática de finanças, desenvolvimento pessoal, assim, num primeiro momento, né? Mas, para mim, refletiu uma série de coisas que eu parei para perceber e que aquilo ali desencadeou para mim o desenvolvimento pessoal em alguns quesitos. Principalmente nesse quesito de perceber o quanto o pouco, o simples
o mais básico é realmente essencial. E que por vezes a gente fica ali anos e anos e anos sofrendo porque, nossa, eu não pude comprar tal coisa, eu ainda não conquistei tal coisa, o meu financeiro ainda não permitiu, ou eu não consegui fazer a viagem internacional que eu tava ali querendo muito fazer, sabe? Tipo, a gente fica muito às vezes focado nessa questão de fazer dinheiro, fazer dinheiro, fazer dinheiro para viver algo que tá todo mundo vivendo, menos eu. E aí você se dá conta de que existem coisas que a gente pode viver de uma forma muito simples e ser tão feliz quanto aquilo que custa muito dinheiro, sabe? Por isso que eu digo que foi algo que é algo, na verdade, que eu sempre reflito assim, eu tô aqui lavando uma louça, eu tô aqui arrumando a minha casa e tô pensando praticamente sempre assim que o quanto eu amo fazer isso, porque sempre tá à minha disposição ali um universo de possibilidades de vivenciar novas experiências, de conhecer gente, de trocar muita ideia. E era algo que eu não tinha em mente, porque eu sempre achei que, nossa, para eu desenvolver eu tenho que estar toda a vida focada no meu financeiro, focada em aprender aqui pelo YouTube, focada em conhecer gente que tem um certo nível cultural, e muitas vezes eu vou dizer para vocês que eu aprendi muito com gente muito humilde, aprendi muito com gente muito simples, pessoas que eram viajantes. Eu já tive algumas experiências de sentar para conversar e a pessoa trocar uma ideia assim que, sabe, tipo, despertou coisas que eu até então, achando, né, na minha falta talvez de maturidade, que eu só ia encontrar conhecimento em algo que valesse muito, sabe? Em pessoas que talvez tinham gasto muito para aprender, em pessoas que tinham muito dinheiro, em pessoas que, sei lá, tinham desenvolvido impérios de empresas e negócios, quando na verdade a gente consegue aprender também com quem é muito simples, também com quem é parecido com tem uma vida parecida com a nossa. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem alguma sugestão de algo relacionado a isso também, eu puderem deixar aí nos comentários, eu fico bastante feliz de ler e ver o quanto vocês gostaram, né, dos vídeos. E eu peço que você curta, compartilhe aí com alguém que de repente está precisando ouvir isso. E se puder se inscrever no meu canal, eu fico bastante feliz de ter você aqui comigo para a gente estar junto nessa jornada do desenvolvimento pessoal, ok? Um abraço e até o próximo vídeo.